Olá, hoje eu quero falar um pouco de Halloween, o filme do John Carpenter, de 1978. Esse marco no cinema de terror é um dos meus filmes de terror favoritos. É importante pra cacete e que recentemente eu tive a oportunidade de ver no cinema. Rolou aqui em São Paulo uma sessão especial de filmes de terror em outubro, lá no Cine System, especialmente no Shopping Frecané, que eu acho que tem outros Cine Systems por aí, mas passou filme pra caralho, vários diferentes, assim, novos e velhos, e um me chamou a atenção, que foi justamente um Halloween de 78, porque ia ser uma sessão debate. Então passou o filme lá, e aí depois entraria uma figura para poder discutir um pouco do filme, abrir perguntas para as pessoas comentarem também. E essa figura foi ninguém mais, ninguém menos que o Valdemar Dalenogari. Para quem não sabe, ele é um crítico de cinema com um trabalho absurdo e muito bem registrado, especialmente no YouTube. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição para quem não conhece, né? Eu gosto muito dele, eu gosto da bagagem, gosto dos comentários que ele traz, assim, e da visão dele, tipo, de cada filme que ele analisa. E como eu acompanho o trabalho dele já tem um tempo, eu não medi esforço para ir nessa sessão. E fica a dica, assim, essas sessões debate, elas acontecem vira e mexe. Aqui em São Paulo, já teve uma esse ano, eu não lembro qual filme foi, o Exorcista, rolou o filme, depois rolou o debate. Como ele é de Porto Alegre, às vezes rolam algumas sessões de debate lá, então é interessante também. Eu acho que já rolaram em outros lugares do país, assim, mas, cara, é sempre bom ficar de olho, assim, dependendo da figura que vai promover o debate pós-filme. É muito interessante você poder participar e você poder vocalizar o que é que você está sentindo, o que aconteceu, tipo, quando você vê o filme e os seus pensamentos, porque essa troca, ela é fundamental para a gente continuar fomentando a arte do cinema. É muito divertido, de fato é muito divertido. Assim, a essa altura, eu imagino que todo mundo ao menos conheça o filme Halloween, ou pelo menos a figura do Michael Myers, que é o assassino do filme, mas acho que vale a pena falar um pouco sobre. Porque, sei lá, o filme é antigo e eu vejo que algumas pessoas ou só não viram por conta disso, ou tem preguiça de assistir porque acham que vai ser outra coisa e tal, então a gente precisa quebrar um pouco essa noção escrota. Basicamente, durante o filme, a gente acompanha a Laurie, que é interpretada pela Jamie Lee Curtis. Ela é uma jovem um pouco à margem ali da sociedade construída, a escola dela, na pequena cidade de Haddonfield. Ela é uma adolescente certinha, ela é meio caxias, não sai muito ali do quadrado dela, não procura grandes prazeres, nem nada, mas ela tá passando por aquele típico florescer da adolescência. Ela trabalha de babá, só para juntar uma grana ali, e durante o 31 de outubro de 1978, ela começa a perceber durante o dia que uma figura meio esquisita tá seguindo ela o dia inteiro, e ela fica com medo de que a noite de Halloween, né, tão importante para eles lá nos Estados Unidos, seja diferente das noites de trabalho habituais. Em paralelo, a gente vê a construção de um mito, que é o próprio Michael Myers. Ele é o assassino e o rosto principal da franquia, é um cara misterioso, que ele foi preso num sanatório durante 15 anos por conta de uma parada que ele fez, também numa noite de Halloween, e justamente 15 anos depois, ele resolve voltar para sua cidade natal, supostamente em busca de vingança. Muitas das motivações do Michael Myers, elas são só suposições, justamente. Tudo que a gente sabe durante o filme em relação a esse sentido, em relação ao Michael, vem por meio do Dr. Loomis, que ele é interpretado pelo Donald Pleasence, que fez o Blofeld em 007 Só Se Vive Uma Vez. O Dr. Loomis, ele é o médico responsável por cuidar do Michael Myers durante o tempo que ele tá internado, tá ligado? E ele fica muito abismado com tudo que ele presencia durante o tratamento. Então esse mistério, ele permeia o filme inteiro com um embate, ou uma tentativa de embate, assim, entre principalmente razão e incerteza. Quando o filme foi lançado, ele fez um puta sucesso e ele foi um diferencial pro gênero de terror realmente. Não à toa, a franquia rendeu uma porrada de filme depois, que obviamente eu não vi todos. A maioria, dizem as lendas, é pior que o original, e eu acho que deve ser verdade, porque o original é um suprassumo do suprassumo, tá ligado? Mas que de qualquer forma, tipo, virou um ícone muito importante na cultura pop. Isso por si só já chama muita atenção para questões no debate cinematográfico que hoje já são bem maduros e já chegam a ser, tipo, até batidos de certa forma. Mas eu queria trazer um pouco aqui para tentar preencher um pouco mais a discussão, que é o subgênero do slasher como um todo. Basicamente, essa vertente do terror é aquela em que um assassino... Assassinos, 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 assassinos,
assassinos, sai matando geral durante o filme. E situações são repetidas e reverenciadas a cada nova obra desse subgênero. É o cara mascarado, que ele é implacável e ele vai pra cima da galera, seja por qual motivo for. E muito disso vem por conta de Halloween, mas não só por conta de Halloween. A perpetuação desse subgênero, ela tem camadas e camadas, e ela tem filmes que precedem Halloween, por exemplo. Essa coisa da garota protagonista, que é uma das últimas vítimas a serem pegas ali pelo assassino, tipo, isso já foi feito antes, e principalmente o mistério por trás do assassino, tipo, essa aura da incerteza, como eu falei antes, e dessa tentativa de debate entre a razão e a incerteza. Enfim, tudo isso permeia muito o gênero o subgênero, né, do slasher, e a gente vê hoje em dia, tipo, até sendo subvertido e até levando outras proporções também. Então é interessante a gente parar pra pensar por que Halloween é um pináculo nisso, por que muita gente considera o primeiro slasher como um todo, mas também analisar as influências que o John Carpenter principalmente teve pra poder fazer esse filme. E de fato, como eu acabei de comentar, tá ligado? Tiveram filmes anteriores que já tinham alguns desses elementos e que geram esse debate de terem, possivelmente, né, criado alguns desses tropos, enquanto o filme do Carpenter também se apropriou disso, mas dissipou de uma forma um pouco mais, não é didática que eu quero chegar, mas talvez um pouco mais, sei lá, difundida. Não sei. Filmes como O Massacre da Serra Elétrica, dirigido pelo Tobe Hooper, e Noite do Terror ou Black Christmas, dirigido pelo Bob Clark, os dois lançados em 1974, tinham alguns desses elementos já. Irujá, meu irmão. Esses outros filmes que já tinham algumas dessas coisinhas e foram, né, mais desenvolvidas ali, e também tiveram um significado e uma intenção maior, especialmente na década de 1980, nos Estados Unidos, como, tipo, o conceito da garota final, o assassino, tal, não sei o que, eles são, né, o que a gente conhece hoje como proto-slashers. Sendo proto como sinônimo de algo relacionado ao pioneirismo e que veio antes, esses filmes norte-americanos citados, eles são hoje tidos como precursores do desenvolvimento desse subgênero e nessa temática como um todo, conforme quem estuda e quem se especializa um pouco mais nessas questões. Não só nos Estados Unidos vive, né, esse tipo de cinema. E alguns outros filmes também a gente precisa colocar no debate como uma forma de inspiração a tudo que a gente conhece depois como slasher em si. E especialmente falando de Halloween, não dá pra não citar, por exemplo, os filmes do Mario Bava, do Dario Argento e do Lúcio Fucci, o Fusci. Eu não falo italiano. Esses três diretores, eles têm um espaço muito grande, principalmente em filmes que envolvem assassinos e tal, quando da vertente que é conhecida como diálogo italiano. Hoje em dia, tipo, eu acho que não é mérito ou demagogia, tipo, de forma alguma tratar esses filmes como nada mais nada menos do que filmes de terror, só que com toque italiano. O assassino misterioso que persegue suas vítimas e a maioria sendo feminina, os assassinatos que têm um toque de violência tipo muito gráfica e muito extrema também. Existe uma investigação para tentar desvendar o que está acontecendo, quem que é o assassino, embate entre ligado, razão e mistério, e a valorização com a discussão apropriada da plasticidade, principalmente em você assassinar figuras femininas. Filmes como Profundo Rosso, do Mario Bava, Suspiria, do Dario Argento, por exemplo, eles carregam muito desse estilo em prol do espetáculo. E o Argento, diga-se de passagem, que se inspirava muito no cinema do Mario Bava. Esse ponto voltado, né, sobre a figura feminina é uma questão de discussão tipo, muito forte ainda no debate cinematográfico, especialmente em cima do revisionismo e, enfim, do olhar sobre essas obras. Isso se repete muito no gênero de terror, suspense, tipo, de forma geral. Até Psicose e outros filmes do Hitchcock que também serviram de inspiração para Halloween e para outros filmes norte-americanos como os que eu citei, ele tem esse elemento de adoração da figura feminina, de colocar uma mulher linda na tela, mas que por vezes por vezes não, né? Na maioria dos casos, tipo, ela tá sendo perseguida e ela é violentamente morta. Então é uma adoração às avessas,
uma vez que essas mulheres são brutalmente assassinadas, tipo, nas mãos de uma figura masculina. E é complicado. É complicado porque, se a gente for parar pra pensar, são filmes dirigidos por homens, numa indústria que ela é majoritariamente composta por homens, e os filmes são feitos pra atrair um público masculino. O filme fazer isso com mulheres e apelar pra uma estética forte em prol da arte, tipo, é muito controverso e é muito delicado de se colocar no debate. É questionável, é bem complicado e hoje em dia é muito estudado e muito debatido. Vou procurar alguns textos e algumas coisas também para tentar colocar tipo aqui de referência na descrição para quem interessar possa, mas esse tropo da garota final, por exemplo, ele já é muito discutido hoje em dia e ele já é muito revisionado também porque existe quase que um contorno em prol, lógico, dos filmes que vieram depois e da tentativa de subverter algumas dessas questões deixadas em destaque ao longo dos anos para esses filmes de slasher. Por exemplo, o que vem na minha mente agora é o Pânico, de 1996, dirigido pelo Wes Craven, que já tem toda uma questão de metalinguagem em cima desses tropos estabelecidos décadas antes, e que o próprio Wes Craven fez bom uso disso em alguns dos filmes da franquia do Hora do Pesadelo, mas que Pânico tenta subverter tipo, o máximo que ele pode, e a Sidney Prescott, né, a protagonista do filme, ela não é só uma garota final, então tem um quê de empoderamento ali, tem um quê de subversão, e enfim, o cinema ele é feito para isso, justamente para a gente ser pego de surpresa em coisas que elas são subvertidas e elas são revertidas conforme o tempo, mas tem bastante estudo com isso, eu vou dar uma procurada aqui para poder deixar linkado de qualquer forma. Assim, o que eu tenho para mim é que essas questões elas não podem ser ignoradas de forma alguma, porque também fazem parte da peça que a gente está vendo ali e de forma inerente, elas vão fazer parte do debate também. Apesar de existir um contexto cinematográfico que, cara, servindo a história, a estética e afins, eles são níveis de desconforto que também causam terror, tá ligado? E muitas vezes ultrapassa essa camada da ficção, faz as pessoas ficarem, tipo, extremamente desconfortáveis, especialmente as mulheres. E isso vai descambar justamente lá pro final dos anos 90, no começo não, né, mas na década de 2000 principalmente, nessa subversão maligna que nem é uma subversão em si, mas que é o subgênero também do torture porn, em que o que vale é a tortura e o que vale é o choque pelo choque, tá ligado? E as vítimas são tudo mulher, e você fica colocando, tipo, mulher e peito pra fora pra ficar morrendo. Odeio esse tipo de filme, odeio. Não tem um filme... Não, tem um filme que eu acho maneiro, que é o Martyrs, mas que é extremamente desconfortável, eu nunca vou ver essa porra de novo. Tá ligado? O filme francês ali, acho que é de 2008. Enfim, odeio. Mas enfim, é algo que a gente precisa prestar atenção, mesmo que o filme seja bom, pra entender o que tá sendo feito com as figuras que não são homens, principalmente, dentro da história. Porque cara, se tem uma misoginia explícita no filme, se tem um discurso que, como eu falei, ele ultrapassa esse nível de ficção, pode e provavelmente não vai trazer uma experiência tão boa quando você vai assistir o filme. E por outro lado, todos esses filmes que eu citei, eles são incrivelmente recheados de camadas e pautas que a gente consegue debater conforme o consumo. Independente da leitura que a gente tiver sobre esses filmes, é importante que a gente pense, que a gente sinta e, por fim, que a gente debata conforme os nossos conceitos, conforme a nossa bagagem e a nossa realidade. Sem ignorar o que acontece, pontuando as coisas certas e fazendo a coisa seguir. Enfim, voltando pra Halloween. Como eu falei, eu gosto muito desse filme, além dos porquês dele ter feito sucesso na época, outras coisas me fazem amar essa história mais e mais. Sei lá, cara, as coisas elas parecem muito especiais por conta da inocência que o filme tem. E até dentro da própria história isso é incorporado. Sendo algo simples, né, tipo, um homem escapa do sanatório e ele vai matar uma galera. As camadas de inocência, tipo, elas podem ser vistas durante o filme inteiro. E a 1h30, né, ela passa muito rápido. O John Carpenter, ele é um diretor extremamente habilidoso, ele conta histórias de uma forma, sei lá, cara, muito ágil e que te prende de um jeito que você meio que não imagina também. Ele desenrola tudo de forma muito fluida e sem pressa, sem um aprofundamento também, às vezes, em prol de uma razão, em prol de uma explicação, que a gente não vê hoje em dia. O pau vai começar a torar em Halloween lá, cara, sei lá, faltando uns 40 minutos pro filme acabar. Antes é só um filme de Stalker, se você for parar pra ver. Os elementos de explicação, eles são tão inocentes, eu sei, eu tô usando muito essa palavra, que eles encaixam dentro da atmosfera do filme
e tudo que o filme cria. O Michael Myers passa 15 anos internado e na primeira oportunidade de fugir, ele pega um carro e sai dirigindo, sabe-se lá quanto tempo, tá ligado? Do hospital até Haddonfield. E, tipo, quem que ensinou ele a dirigir? E isso é incorporado no filme enquanto piada até. Então tem um tom de cinismo ali também, mas a inocência ela se sobressai, na minha opinião, e tipo, era uma coisa que eu não tinha percebido antes. As adolescentes ali da cidade, elas são tão ingênuas, elas são tão fechadas dentro do próprio mundinho delas, como eu falei, tipo, a sociedade criada ali dentro da escola e no mundo adolescente, por exemplo, elas acham que elas sabem de tudo, elas querem viver a vida, tá ligado? Sem preocupação nenhuma. E justamente, tipo, elas não se incomodam de estarem sendo seguidas ali por um carro durante boa parte da tarde. Elas reconhecem que elas estão sendo seguidas, mas, pô, deve ser algum tarado que me achou gostosa aqui, tipo, foda-se, sabe? E a gente precisa levar em consideração que o filme é feito no momento antes do 11 de setembro. Então, o nível de paranoia, ele é praticamente nulo se a gente comparar com o que é lá naquele país de merda hoje em dia. E, além disso, o escopo que é tratado na história é focado num bairro suburbano, pacato, que o bairro em si, tipo, ele tem um trauma e que ele vai ser atormentado por uma noite no ano. O medo jogado para estudo naquela época, esse da invasão domiciliar, o estranho que, ao mesmo tempo, é um local, e da produção da paranoia e da desconfiança que vai acabar sendo perpetuado a partir de, tipo, mais um trauma, tipo, mais um episódio de violência e mais um episódio que ninguém ali espera. É contido, simples e direto. E eu acho que são boas palavras para definir o filme. Além de lindo. E pesquisando e também tendo participado do debate ali pós-sessão, eu descobri que tem uma pessoa que tem um papel, tipo, muito, muito importante na criação e consagração da franquia Halloween, que é a Debra Hill. Ela era uma produtora e roteirista que justamente ficou mais conhecida pela colaboração que ela teve na carreira com o John Carpenter. E como eu falei, ela teve um papel crucial, tá ligado? E fundamental desde a criação de Halloween. Ela participou ativamente do roteiro, tanto que todos os diálogos entre as adolescentes foi ela que escreveu, prezando pela fidelidade, prezando pela identidade também dessas personagens em prol do filme. Ela foi produtora de boa parte dos filmes de Halloween e tá marcada na história com a participação nessas peças tão fundamentais pro gênero da forma que a gente conhece hoje. O que amarra um pouco com aquela questão que eu pontuei antes, tá ligado? Da figura feminina dentro do filme, na produção do filme, da participação de mulheres, especialmente, por trás das câmeras e do cuidado com tudo que acontece. As histórias, a partir disso, elas ficam mais plurais, elas ficam melhores também e mais acessíveis. E, enfim, tem um apreço maior também, tipo, do que só o olhar masculino dentro da produção de qualquer coisa. E isso é ótimo, diga-se de passagem. O terror é um gênero que, assim como a ficção científica, e é o que chama mais atenção, tende a exacerbar algumas questões do nosso mundo, tá ligado? Da nossa realidade em cima de alguma coisa, num contexto específico, a fim de provocar dilemas e discussões em cima dessas coisas para fazer com que quem tá assistindo, quem tá consumindo, reflita. Mas ainda é um gênero tido como menor por muitos. Talvez sempre tenha sido visto como algo aquém dos outros gêneros, justamente por brincar com elementos fantásticos, né, e incorporar dentro das suas narrativas e, enfim, coisas que seriam fora da realidade. A gente sabe o quanto filmes de terror e de um gênero que não seja aquele drama sisudo são esnobados em épocas de premiação, por exemplo, até hoje. E mesmo John Carpenter, que é, né, a figura central também não só dessa franquia, mas de vários outros filmes, por conta de Halloween, ele foi considerado por um tempo um diretor de um filme só, de um sucesso só. O que me leva a pensar, principalmente vendo os outros filmes da carreira dele, como que a criatividade dele se desenvolveu. Porque são filmes muito plurais, tá ligado? São filmes um tanto diferentes, assim, um do outro. E o quanto que ele se desenvolveu e possa ter desenvolvido não só um estilo, mas, cara, temáticas diferentes a serem contadas como uma forma de se provar. Pré e pós-Halloween, por vezes ele apresentou filmes de gêneros diferentes, sempre com uma maestria, dedicação e um profissionalismo fudido, assim, na hora de colocar em tela o que é que estava passando no roteiro e que hoje a gente vê com bons olhos, especialmente porque marcaram a cultura pop de um jeito absurdo. Eu já citei alguns dos filmes antes, né, por exemplo, mas lembrando também de O Enigma de Outro Mundo, tá ligado? Que é debatido até hoje e que sai numa época fundamental também para essa discussão do desconhecido, o medo do outro, quem que é o impostor, tá ligado? Isso
reverbera e repercute até hoje. Mas percebam que, em boa parte, os seus filmes têm uma energia pulp muito forte. Histórias que começam de repente, tem meio e fim e são sólidos e ótimos passatempos, tá ligado? Pra quem quer que consuma. Talvez as histórias vendidas em revistas mais baratas, ali na década de 1930 e 1940 nos Estados Unidos, tenham influenciado muito essa criatividade dele aflorar. E levando em consideração a idade dele, talvez isso possa ser confirmado, mas não tem como saber. O fator criativo de um cineasta, de um contador de histórias, né, é algo muito, muito pessoal. E que pode vir das formas mais diferentes possíveis, assim, dos lugares mais diferentes possíveis. Tá? Essa tendência a você se provar, a você ter um objetivo, não casa lá tanto assim com a figura do John Carpenter como a gente conhece hoje. E dos registros que a gente tem durante os anos. Mas talvez tenha um pezinho lá, assim. Só que, né, especulação por especulação. E eu paro no mesmo lugar que eu comecei quando eu pensei nisso. E eu sei que não importa, no fim das contas. O que importa é que os filmes estão aí, eles vão viver pra sempre, e é um privilégio, tipo, poder presenciar tudo isso e poder consumir esse tipo de arte. Assistam Halloween 78, assistam outros filmes do Carpenter. Eu falei de uma porrada de filme aqui nesse vídeo hoje, mas foi muito importante para mim ter comparecido nessa sessão especial, nessa sessão debate especial com o Dalai Nogari, e eu quis, sei lá, fazer esse vídeo para compartilhar um pouquinho dos pensamentos que eu tive nessa última semana. E é isso. Até a próxima.